Uhum. O tema é a ciência e a desinformação em tempos de crise. E a desinformação, aqui vou-me ocupar mais do lado da informação e da desinformação, numa primeira fase. Eu acho que para nós falarmos da desinformação, nós também temos que ter em conta este contexto em que estamos, que é um contexto de uma permanente e gigantesca Uhum. incerteza. Portanto, nós não podemos falar propriamente naqueles chavões que são sempre trazidos para debate quando falamos em desinformação, que é o problema da verdade, ou da mentira neste caso. Quando nós falamos, não sei se o David também partilha desta visão, eu tenho pensado muito sobre isso, que eu estou a fazer um trabalho de análise sobre a cobertura mediática do ponto de vista jornalístico que tem sido feita neste período. E a minha interrogação permanente é como é que os jornalistas procuram a verdade, se as próprias fontes oficiais e as fontes especializadas não sabem bem qual é a verdade e há um permanente deslize relativamente àquilo que é a verdade hoje, poderá não ser a verdade amanhã, acho que todos nós conseguimos ver até com exemplos muito prosaicos, o exemplo das máscaras é se Uhum. calhar aquele que vem mais à nossa cabeça, mas, por exemplo, nós ainda não sabemos como tudo começou, ainda não sabemos coisas que eu acho que são fundamentais, que é o que é que foi feito naqueles laboratórios de Wuhan, Uhum. como é que foi tudo aquilo no início, o que é que foi o mês de dezembro na Uhum. China, é assim uma nebulosa que ainda não está muito clara, penso eu, e que o discurso jornalístico também não consegue aqui desfazer. Portanto, eu quando penso em desinformação ou quando penso em informação de qualidade, eu penso também nesta capacidade de procurar as incertezas, de procurar as dúvidas, de procurar aquilo que não é certo, de procurar interrogações. Acho que neste tempo a informação e particularmente a informação jornalística já presta um bom serviço aos cidadãos quando coloca em partilha essa ampla zona de incertezas, de dúvidas, daquilo que não se sabe. Não sei se o David partilha também desta visão. Não, sim, eu acho que esse é um passo. Bem, antes de mais, boa noite e muito obrigado por me convidar. É verdadeiramente uma honra estar aqui consigo. A incerteza e o reconhecimento da incerteza é qualquer coisa que deve ser feito nestes tempos logo à partida, porque é esta incerteza que dá lugar depois a uma mistura explosiva que, a sua vez, leva à desinformação. Nós, como seres humanos, somos muito maus a lidar com a incerteza, nós não gostamos. O ser humano necessita de respostas, de confiança, de ter a mínima angústia em relação ao futuro. E a incerteza abana isto tudo. Abana isto tudo. Então andamos sistematicamente à procura de informação que acalma esta angústia, esta incerteza. Mas a Covid, aquilo que nos trouxe, e nos trouxe muito através dos mídias e das redes sociais, foi de facto níveis de incerteza que não sei se são assim tão realistas, vamos dizer assim, porque apesar de tudo é um vírus, apesar de tudo já é da família de outros vírus que já conhecemos, de certeza porque as consequências desse vírus e o saber ou não lidar com esse vírus era qualquer coisa que não sabíamos. Mas quando se mistura este ambiente, um contexto de certeza, com as duas coisas, né? O medo, houve uma sensação, eu recordo inicialmente, houve uma sensação que estávamos todos altamente sujeitos a Exato. algo que controlamos, que é outra daquelas coisas que o ser humano não gosta nada. Algo E quase invisível, nem algo que tivemos se tempo nos para nos afetasse. prepararmos, não é? De repente, Exatamente. caiu-nos isto em cima, não é? Sem termos Isso. assim propriamente um tempo de preparação. Exatamente, e está o mundo todo a falar disto. É verdade, sim. E há aquela sensação que de facto vai chegar até nós e aquela sensação que se calhar vai me afetar a mim. Portanto, Exato. ora, não há maior motivador de comportamentos que o medo. E de repente o mundo todo tem um único tema.
os temas todos acabam, tudo acaba e só se fala disto. Isto gera muita angústia e muito medo, em cima daquela incerteza que já existe. E depois existe outra coisa muito interessante, mas essa é a sua área mais o caminho, que é um acesso à informação não filtrado, que nunca esteve nestes níveis. Ou seja, sempre houve, historicamente, sempre houve algum filtro no acesso à informação e os jornalistas eram os responsáveis desse filtro. As equipas editoriais discutiam os temas e um tema não vinha fora antes de facto de ser justificado, e se vale a pena ou não, e se responde a uma série de valores jornalísticos e sociais, obviamente, mas era filtrado, e esse filtro em parte acabou. Acabou com as redes sociais, em que amigos e outras fontes de repente nos bombardeiam com informações que, claro, não sabemos se é verdadeiro ou falso, ou seja, vem amplificar aquele medo e aquela angústia que leva-nos a, sem saber É o que fazer. verdade, mas de qualquer forma as redes sociais podem ter um papel muito positivo, mas podem também constituírem-se como um ruído permanente e até muito perigoso. Mas eu tenho uma visão muito benigna relativamente à informação que circulou neste período, porque o meu olhar é também um olhar um bocadinho, pode ser um olhar enviesado, porque é um olhar sempre muito dirigido para os órgãos de comunicação social. E eu tenho esta convicção, que é profunda até. Eu acho que se nós fomos um país que foi cedo para casa relativamente a outras geografias, eu acho que não foi propriamente porque tivemos um governo que tomou essa decisão, beneficiando também daquilo que estava a acontecer noutros países que estavam mais adiantados em relação à evolução da doença, portanto não foi propriamente assim uma decisão extraordinária, porque havia o exemplo de Itália, as universidades já tinham fechado, tinha o exemplo de Espanha, também os números começavam a disparar de uma forma assustadora, portanto, mas houve uma decisão de fecho das escolas e depois de confinamento, mas eu acho que neste período este comportamento que é apontado até de um olhar exterior como um comportamento positivo da população, foi um comportamento que foi muito ancorado no trabalho jornalístico. Eu acho que os jornais, não tanto, mas os sites tiveram um número de visitas avassalador. O número de visitas dos sites do Jornal Notícias, do Público, do Expresso, o número de visitas é de facto extraordinário. E depois as televisões, as rádios, com o jornalismo que até poderá ser alvo de discussão entre as pessoas da minha área, que é um jornalismo que é parte. Mas o jornalismo da saúde é um jornalismo que se permite fazer integrar em si uma literacia permanente. Já foi assim noutras pandemias, em menor escala, e tem sido assim noutras áreas do jornalismo da saúde. Os jornalistas que fazem saúde incorporam também esta ideia de que tem de ter nos seus textos uma componente de literacia, porque isto ajuda as pessoas a perceberem melhor aquilo que está em causa. E aquilo que aconteceu ou aquilo que está a acontecer nesta pandemia é uma cobertura jornalística diferente, porque nós tivemos uma mudança radical das fontes de informação. Onde é que estão os partidos? Onde é que estiveram os deputados? Nós tivemos muitos especialistas do campo da saúde neste período. Há um conjunto vastíssimo de médicos, de investigadores, de associações. Nós nem sequer tínhamos percebido que havia tantas associações no campo da saúde. Houve um número gigantesco de fontes de informação especializada. E mesmo as fontes oficiais, se olharmos, por exemplo, para o governo, salientam-se 3 ou 4 ministérios, os outros apagaram-se completamente. Portanto, isto faz com que nós percebamos de uma forma muito clara que houve aqui um jornalismo que também tomou um papel muito proativo. Os jornais fizeram aqui, eu tenho uma ampla dificuldade em analisar
juntamente com as minhas colegas, estou a fazer este trabalho juntamente com 3 colegas, com o Alberto Sá, com a Olga Magalhães e com a Rita Araújo. Todos nós temos ampla dificuldade em reunir material, porque é muito material, e material bem feito, e material que, dir-me-ão, fizemos um jornalismo sensacionalista, sim, aqui e ali, derrapamos, sim, aqui e ali, mas geralmente, na generalidade, nós tivemos um jornalismo muito consciente, em que quando havia aqui alguma derrapagem no comportamento dos cidadãos, nós tínhamos jornalistas nos noticiários a assinalar estas derrapagens, a aconselharem as pessoas e a aconselhar de uma forma relativamente tranquila para aquilo que era a situação. Fique em casa. Fique em casa. Eu concordo com essa linha argumentativa e eu conheço bem a realidade espanhola porque metade da minha família é espanhola. E consigo ver claramente a diferença entre, vamos dizer, a responsabilidade no jornalismo num país e no outro, e o sensacionalismo num país e no outro. Mas, dito isto, concordando que o conteúdo da informação jornalística, e obviamente eu não tenho, ou seja, não fiz uma análise como a sua equipa faz, mas concordando que o conteúdo foi na globalidade um bom conteúdo e levaram muitos especialistas que de facto entendem da matéria a opinar. Aqui e ali foi talvez num tom, e não o conteúdo, mas sim o tom às vezes um bocadinho infantil, no sentido em que eu percebo que às vezes é melhor pecar por excesso do que complicar a linguagem, mas às vezes achei o tom às vezes um bocadinho infantil. Mas dito isto, concordo que de facto a cobertura teve um nível muito bom e muito elevado. Mas também há aqui outro aspecto a salientar, eu tenho a sensação que as pessoas se viraram outra vez a essas fontes às quais dão valor e crédito, ou seja, se uma notícia sai no jornal às 8, há ali um trabalho, ou seja, as pessoas no fundo quando necessitaram de informação a sério foram outra vez recorrer às fontes de sempre, aos jornais, às rádios exato, também acho isso, sim. E à televisão, e portanto houve muito este lado de vou ver o que é que de facto é oficial, vamos dizer assim, mas depois houve toda uma outra onda que de facto, eu acho que é uma crítica que se faz se calhar aqui mais às entidades oficiais, que é as pessoas estão a receber informação de muitos lados que não apenas essas fontes mainstream, e faltou aqui uma intervenção atempada nos canais não oficiais, vamos dizer assim. Ela apareceu mais tarde, eu gostava que tivesse aparecido logo no final de janeiro, mas não, só apareceu lá para meados ou mais tarde até de fevereiro, e isto hoje em dia a velocidade é, se uma informação não é falada às 18 horas de sair a fonte, chegamos tarde. Chegamos tarde porque esta desinformação dissemina-se a uma velocidade e utiliza os canais, lá está, que não são estes mainstream, e de repente as pessoas estão a receber do primo, da avó, do tio, informações num fecheiro áudio ou numa imagem, e depois não sabem bem porque aquilo até faz sentido, aquilo vai ao encontro do sistema de valores que as pessoas têm, a mensagem é simples, e portanto a desinformação e estas fake news têm uma eficácia estrondosa, elas disseminam-se, são realmente uma espécie de vírus a espalhar-se, outra pandemia que está aqui a acontecer, não é? Até porque há uma quantidade de pessoas que têm dificuldade em distinguir e nem sequer se pergunta qual é a origem da informação. Eu lembro-me, para trazer também para a conversa assim, exemplos do dia-a-dia, lembro-me que a escola onde o meu filho frequenta fechou, a decisão foi uma sexta-feira. Eu lembro-me que nesse dia uma das mães partilhou um áudio que era eventualmente de uma médica que a partir do hospital dizia que havia lá muitos internados e que estava muita gente a morrer, e esse áudio fez muito caminho pelo país, espalhou-se rapidamente, e as pessoas, algumas pessoas atribuíram alguma credibilidade
essa médica, porque havia um som de alguém que se intitulava ser uma médica e que estava a gravar esse alerta dizendo que havia mortes no hospital e que estavam a ser ocultadas. Como se fosse possível, como é que podem em 2020 estarem pessoas no hospital a morrer e, e ser possível esconder, alguém esconder isso, ou passar pela cabeça de alguma entidade oficial de que era possível esconder uma quantidade de internamentos e de mortes. Portanto, é verdade que essa informação faz algum caminho porque nós não temos uma literacia ainda muito aprofundada e também por aquilo que o David estava a dizer, porque as entidades oficiais também não tiveram uma preocupação com isto, desvalorizaram. Mas as entidades oficiais, e isto o David saberá falar melhor do que eu, também não tiveram propriamente um bom comportamento no início. E nós podemos começar assim pelo nível mais macroestrutural e falar da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, eu estive aqui a recuperar algumas declarações, a 24 de janeiro, numa reunião feita pela segunda vez, num curto período de tempo, o diretor disse isto, que é uma emergência da China, não é uma emergência mundial. Isto a 24 de janeiro. No dia 31 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde já considerava que isto era uma emergência global de saúde pública. Mas nós também temos, dentro de portas, também temos aqui algumas coisas que não correram bem. A Direção-Geral de Saúde dá uma entrevista, na pessoa da sua responsável máxima, dá uma entrevista ao Expresso, em finais de fevereiro, importante, uma entrevista importante, a dizer que o país estava a prever 21 mil casos de coronavírus na semana mais, 21 mil casos na semana mais crítica. E 1 milhão de portugueses poderia ser infectado. Ora, quando se fazem declarações deste tipo, à noite não se pode dizer no noticiário no dia seguinte que não são números, são cenários. E aquilo era um trabalho de cenários. Portanto, ninguém pode lançar para o espaço público mediático uma declaração deste tipo, que é: vamos ter 1 milhão de portugueses infectados, vamos ter 21 mil doentes na semana mais crítica, e passadas umas horas a mesma fonte diz: não era bem isto, eu estava a falar de cenários, e estamos a trabalhar com vários cenários. Com certeza que isto, a nível oficial, será assim, mas enquanto mensagem a transmitir para o país, não pode ser assim, porque o que é que isto vai provocar? Primeiro vai provocar um choque e depois vai provocar uma desvalorização da situação, porque as pessoas vêm para trás muito rapidamente. Ou seja, se a minha ideia inicial era lançar algum alerta e dizer: atenção, que há uma situação de calamidade, há uma situação que pode ser muito, muito grave, eu não posso, passadas umas horas, dizer: não, afinal não é muito grave, estou aqui a trabalhar com quadros hipotéticos. Sim, em relação às entidades oficiais, eu acho que há toda aqui uma série de lições que vão ser retiradas destes últimos meses, e obviamente a comunicação é um dos capítulos que tem que melhorar, e às vezes, eu já disse isso noutros sítios, quando não se sabe, dizer que não se sabe não tem mal nenhum. Eu posso não saber, mas ter um plano, posso dar confiança à população, a dizer que, olha, não sabemos, estamos a falar de cenários, é especulativo, mas há um plano A e há um plano B em função dos vários cenários. Eu dizer números, vou especular e, portanto, não vou entrar aí. Agora, aqui, eu acho que isto tem muitas nuances, não é tão simples como isso. Essencialmente há duas críticas que já falámos. Um é que demoraram imenso tempo a reagir, ok? Exato. Repare, ao ponto de eu, no Evidente, no meu blog, que eu sempre tive um discurso dirigido, ok, à simplificação da linguagem, mas dirigido essencialmente a médicos. Eu comecei a reparar que uma boa parte da audiência não era nem médicos nem enfermeiros,
começavam a ser jornalistas, começavam a ser alguém das farmácias, mesmo doentes. E porquê? E eu senti mesmo a necessidade, em janeiro, de fazer folhetos para explicar à população de forma simples o que é Em que estava janeiro. a acontecer em janeiro. Em janeiro. Em janeiro, um dos posts mais vistos que eu tenho é um que é achatar a curva, que é no final de janeiro. E eu lembro-me que esse teve algum início de fevereiro, não quero estar aqui a mentir nas datas, mas foi logo ali. Isto para dizer que eu senti a necessidade que havia aqui, alguém devia estar a explicar estas coisas, alguém devia estar a explicar estas coisas mainstream. E o facto de eu sentir essa necessidade, onde eu quero chegar, não é aqui, uau, eu sou muito bom, não é isso. Está aqui em causa é que houve a necessidade estava lá, eu senti que alguém estava a demorar muito tempo a reagir a estas informações. Essa é uma crítica. A demora, deixa-me só dizer isto também, que é demorar a reagir naquilo que era importante dizer e perder tempo com aquilo que se calhar não valeria a pena informar. Por exemplo, houve conferências de imprensa que foram transmitidas em direto para falar de casos suspeitos que depois não foram confirmados e com a divulgação de pormenores relativamente à vida das pessoas grande, o pormenor era grande. Eu, se fosse um caso suspeito, não gostava de me ver alvo de uma conferência de imprensa em direto para os canais de televisão, feita muitas vezes à hora de grande audiência, como são os noticiários da hora do almoço, com pormenores sobre a minha pessoa. E eu nem sequer estava infectada, e fizeram-se várias conferências de imprensa antes do primeiro caso, dos dois primeiros casos, que foram dois, que foram anunciados como casos concretos, e gastou-se muito tempo nisto. E nós não podemos ter os responsáveis máximos pela saúde pública em conferências de imprensa a falar de casos suspeitos. Sim, correto. Não recordo exatamente esse pormenor, mas sim, mas a esse nível, naquela fase, não foi se calhar correto. Mas estamos a falar, e eu ia chegar aqui, portanto, o tempo não foi adequado, os canais não foram todos explorados como deviam de ser para chegar às pessoas rapidamente, ao menos naquela fase inicial, mas dito isto, voltamos àquela questão da incerteza e voltamos àquela questão das angústias e do medo no ar. Portanto, isto foi tudo novo, até mesmo a DGS viu-se enfrentada com uma situação relativamente nova do ponto de vista da comunicação. E isto é relevante. Eu acho que eles vão retirar, obviamente, lições e vão melhorar, mas devo de dizer que estar ali todos os dias, dar a cara e tentar explicar de forma simples fenómenos que de facto são muito complexos e lá está, incertos, é muito difícil. Eu não deixo de ter admiração por, de facto, as pessoas a pressão é enorme, cá, claro. Estarem lá todos os dias. Houve erros a ser feitos, especialmente numa fase inicial em que se disse nunca vai chegar cá, este tipo de coisas assim. E é arriscado, há sempre este risco em dizer estas afirmações, mas ao outro lado, o trabalho de base, o trabalho de fundo que não se vê foi gigantesco e está a ser gigantesco. E apesar de tudo, sim, a população reagiu bem, sim, mas também houve decisões certas também no momento certo. Repare que nós anunciamos... Principalmente quando o momento se tornou grave, eu também faço exatamente a mesma leitura. Eu acho que nós demoramos a reagir em termos de comunicação, acho que não demoramos em termos de tomada de decisão, acho que fomos céleres a decidir e decidimos bem. Não comunicamos tão bem até essa altura do confinamento. A partir daí poder-se apontar aqui uma ou outra falha, mas eu acho que globalmente o balanço é bem positivo, e se eu fiz este balanço positivo para os meios de comunicação jornalísticos, eu também o faço relativamente às fontes oficiais e ao esforço. Há uma coisa que a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Saúde têm feito neste tempo, têm-se preocupado nas conferências de imprensa, se calhar as pessoas não dão conta, mas é um trabalho muito positivo. Tem havido a preocupação diária em cada conferência de imprensa de trazer um terceiro elemento, e esse terceiro elemento introduz um tema no dia, e é um tema que corresponde a uma preocupação com a saúde mental, com as crianças, sim, etc. Houve uma evolução ao longo do tempo, não é? A comunicação foi melhorando, a questão dos números foi ficando mais clara,
e essa continuidade, lá está, dá confiança, diminui as angústias, diminui as incertezas, alguém tem um plano. Portanto, há este lado que eu acho que foram aprendendo à medida que foram navegando estes mares de elevada incerteza. Sim. Eu acho que aprendemos todos muitíssimo em pouco tempo. Aprendemos a comunicar melhor a saúde, todos, entidades oficiais e também fontes especializadas, jornalistas. Já não aprendemos menos bem a gerir as redes sociais, continuamos a ter um caudal que é completamente desestruturado e isso continua ainda a fluir com muita velocidade. Mas depois tivemos grandes aprendizagens ao nível das tecnologias e essas aprendizagens incorporam sempre também a comunicação. Nós aprendemos assim, reparem, nós estamos agora a ser seguidos por 88 pessoas, se elas quiserem perguntar alguma coisa, estou aqui a seguir a conta de Facebook da Escola de Medicina da Universidade de Minho, portanto se quiserem colocar aqui alguma questão eu estou atenta e nós vamos respondendo, mas o que é que nós todos fizemos quando usamos os periféricos, os ecrãs? Aprendemos a comunicar. Às vezes a comunicar no vazio, sem rosto, damos aulas através de plataformas, conversamos com os nossos amigos, as nossas crianças aprenderam a falar com os nossos amigos através dos ecrãs, e isso em pouquíssimo tempo. Se calhar se nós, isto só para, David, não passarmos a ideia que estamos aqui em discursos apocalípticos e tivemos aqui uma fase de criticar. Não, é assim, nós fizemos mal. E não foi só o país, quer dizer, a Organização Mundial de Saúde fez muito mal, o janeiro foi muito mal, o fevereiro também, mas depois nós começamos de facto e começamos no momento certo, que é quando a situação se tornou muito, muito, muito crítica, nós correspondemos. Eu acho que também isto é um sinal de grande satisfação para todos nós, é que na altura certa em que era preciso reagir, nós não fazemos um balanço, eu não faço um balanço negativo, acho que o trabalho é, como o David estava a dizer, meritório. Sim, eu concordo. No global o país, é assim, vamos lá ver, é cedo para avaliar se havia outra estratégia melhor ou não. A questão foi definida, esta estratégia foi aplicada, foi decidida, alguém decidiu e no global nós todos, sim, nos unimos nesta causa maior e comum. Acho que isto é histórico no país em que vivemos, nós somos um bocado assim. Quando sentimos uma ameaça externa tão grande, unimos todos e esquecemos muita coisa e fazemos aquilo que é suposto. E foi assim, de facto, eu reconheço isso. Agora, claro, há lições, não estou a ser apocalíptico, as redes sociais têm um potencial gigantesco, enorme, uma forma extremamente democrática mesmo de chegar à informação, mas tem ameaças e de facto a desinformação e as notícias falsas estão aí sempre e têm vindo a aumentar e vão certamente aparecer mais. Estava aqui a ler o comentário da Lúcia Monteiro, que diz que nós não demoramos assim tanto na comunicação, existiu muita comunicação, o problema foi a mensagem que a comunicação trazia, que no princípio não funcionou da melhor maneira e acho que concorda connosco, nós também temos este posicionamento. A organização desta iniciativa deu-nos meia hora para nós conversarmos, nós já estamos a pisar este limite de tempo, mas eu acho, David, que nós não poderemos ir embora sem falar um bocadinho dos próximos tempos, não era? Era assim o nosso último item de conversa, que era nós já não podemos falar de um pós-Covid, não é? Mas nos próximos tempos, o que é que nós esperamos da informação? Ainda não metemos na conversa a ciência assim de uma forma mais direta, mas todos nós olhamos com grande esperança para aquilo que a investigação está a fazer no sentido de encontrar aqui uma vacina. O discurso jornalístico faz sempre isto, que é anunciar que estamos já próximos de ter uma vacina, já quem fala em setembro. Ontem e hoje falou-se muito na possibilidade de haver aqui Estados Unidos, Reino Unido, já com grandes avanços.
Mas o que é que da ciência nós esperamos de facto um avanço significativo e mais célere nesse sentido e da informação versus desinformação, o que é que acha que se A deve esperar desinformação, neste tempo? a desinformação vai existir porque a partir do momento em que há muito ruído, mais um pequeno ruído amplifica muito mais esse ruído. Mas deixa-me dizer, do ponto de vista da ciência, houve um movimento, isto sentiu-se muito, muito, muito ao início, houve uma espécie de movimento solidário para encontrar respostas, isso sentia-se nas redes sociais, os cientistas uniam-se, foi assim que vimos como o IMM, o Instituto de Medicina Molecular, replicava os testes de diagnósticos, outros estavam a tentar entender o vírus. Repara, as grandes revistas médicas abriram os seus artigos a todos, a Lancet, a JAMA, o New England, ou seja, a informação do Covid foi aberta e isto é uma lição boa, de saber que de facto juntos somos mais fortes e que o conhecimento livre tem lógica e faz sentido e é de facto mais democrático. Mete em causa mesmo esta história das barreiras financeiras no acesso à informação médica. Eu acho que esta é uma lição que nós devíamos de aprender. Mas há outra a retirar, que é de facto houve uma epidemia de especialistas. Ou seja, de repente somos todos epidemiologistas e somos todos especialistas em saúde pública. Houve aquela sensação que isto é um tema novo, ou seja, não se sabe nada disto, eu posso ir investigar e estudar e mandar a minha dose de opinião. Ora, isto está errado. Há pessoas que dominam estas situações, há pessoas que sabem exatamente o que fazer, há pessoas que estudaram situações semelhantes e sabem o que é que deve ou não ser feito. E em parte houve aquela situação que de facto na TV estávamos rodeados de pessoas que realmente sabiam, e eu aqui devo sublinhar que o Ricardo Mexia fez um trabalho estrondoso, que ele estava em todo o lado, com mensagens muito simples, muito eficazes, mas outras vozes ficaram meio diluídas no meio deste ruído e deviam ter tido mais destaque. Esta lição é importante, ou seja, nós dificilmente há um assunto que nos apanhe assim de novo, tão do zero. Vamos selecionar as pessoas, vamos escolher e vamos dar voz a essas pessoas. E nós não temos mais tempo, faltam menos de um minuto para terminarmos. Eu acho que ficamos com esta lição do David Rodrigues. Muito obrigada a todos que nos seguiram, cabe-me a mim despedir. Eu tenho uma esperança muito grande neste jornalismo de qualidade que se fez e neste número de especialistas, de vozes mais especializadas que se encontrou, este número de pessoas que se encontrou com uma comunicação eficaz e detentora de uma informação pertinente. É certo que há muito ruído, houve muito ruído, vai continuar a haver muito ruído, mas há aqui cidadãos que procuram uma informação de qualidade e este período acho que também nos mostrou isto pela procura gigantesca dos sites de informação jornalística de referência que temos no nosso país e na capacidade de resposta que cada um soube encontrar. Boa noite a todos, David, foi um gosto, espero reencontrá-lo mais vezes, porque este tema é só o começo numa conversa. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Boa saúde para todos.